Olá pessoal, eu sou a Ailza Amorim, educadora e coach. É um prazer imenso estar aqui participando deste Congresso Nacional Educa Coach, Educacional e Carreira. E hoje vamos debater um tema de extrema relevância para a educação dos jovens e das crianças que chegam até nós neste mundo em constante e aceleradas transformações. A palestra de hoje tem o tema Filhos e Pais, Relações Ideais. Nós vamos debater como que o coach pode potencializar as relações familiares e ajudá-lo a acompanhar o seu filho na educação, na escola. Trabalharemos a contextualização, vou dizer para vocês quem eu sou, quem é essa aí que chegou aqui de repente e está falando pra gente? Vamos falar também sobre o conteúdo, Será que tem um conteúdo específico para educar os filhos? Não é tudo igual? Criança não é sempre igual? Ensina tudo do mesmo jeito para todos? Não é bem assim não. E aquelas dicas de ouro para ajudá-lo. Dicas? O que tem para vir aí para nós? O que vai vir por aí? Vamos seguir toda a apresentação que vocês entenderão que educar as crianças pode ser muito mais fácil do que vocês estão pensando. É só olhar, focar nos aspectos e nos lugares certos. A contextualização. Quem sou eu? A minha origem. Eu sou filha de um casal que teve simplesmente 13 filhos, e eu sou esta aqui, a 13ª. Porém, é uma família humilde e que criou todos os filhos pautado nos valores de amor, cooperação, colaboração. Para conviver com tanta gente assim, realmente você precisa desenvolver valores de solidariedade, de afeto, várias coisas. E a minha mãe e o meu pai trabalharam com a gente com referência ao bambu. Como que é o bambu? Todo mundo conhece a história. O bambu, ele cresce, vai fortalecendo ali as suas raízes, e depois que ele se fortaleceu, é que ele sai da terra e cresce até 50 metros. Porém, qualquer adversidade, pode acontecer o que acontecer, o bambu continua firme, porque ele tem as suas raízes muito bem solidificadas. E assim é que a minha família foi constituída, com base em valores. E são esses valores que me fizeram chegar onde estou, com a certeza do que eu queria, de quem eu seria, e sem que as adversidades da vida tivessem me deixado levar. Eu não fui vulnerável porque eu estive firme em todos os valores que eu fui criada. E é nisso aí que vocês precisam ver quais são os valores que vocês estão criando, formando os seus filhos, que eles seguem muito o exemplo. Bom, a minha formação, desde cedo, hoje usando a educação infantil, eu estudei na escola pública, e a minha mãe, ela fez só até o 4º ano primário, que hoje é o equivalente ao 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, ela não tinha muita condição de me ajudar nos conteúdos que eu estava estudando, mas ela acompanhava se eu estava cumprindo as tarefas, se eu estava organizando meu material, se eu sentava para estudar, e ela me cobrava isso. Ela falava, agora é hora de estudar, e a gente ia, sentava, estudava. Ela prezava muito pela pontualidade, pela disciplina, pela frequência, participava de todas as reuniões, e isso é que é importante. Isso é que é participar da vida, da formação do seu filho. Porque a criança, ela não se forma por si só, ela precisa de um adulto, e você é a referência da criança, do seu filho. Então preste bem atenção como que você vai ajudá-lo. Bom, então eu terminei os anos iniciais, fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio com a habilitação, com a formação no magistério, eu sempre brinquei de aulinha, eu sempre quis ser educadora. E aí, depois que eu me formei no magistério, eu fiz o curso de pedagogia, com habilitação em inspeção e supervisão. Depois ainda fiz a especialização em alfabetização e linguagem.
E como o próprio Paulo Freire nos diz que nós somos seres inconclusos, eu queria mais. Eu tenho sempre uma curiosidade, e são as curiosidades, as perguntas que nos movem. Aí, além de fazer a especialização em alfabetização e linguagem, e como a educação à distância cresce em dimensão, em qualidade, eu acredito nela, tanto que estamos aqui num congresso online, onde todo mundo tem a possibilidade de, onde estiver, ter acesso a um conteúdo de qualidade. Eu fiz a especialização em planejamento, implementação e gestão da educação à distância. Acredito e atuo assim também. Como ainda me faltava algo, eu fiz o mestrado e quis pesquisar sobre algo que sempre me incomodou na minha atuação como educadora, que é a falta ou falha no processo de comunicação. Nós somos seres sociais, nós vivemos nas relações e interações com o outro, mas a nossa comunicação às vezes é falha. Por quê? Porque tem várias formas de nos comunicar e a gente às vezes não se comunica, porque a gente não tem muita clareza no que diz, não tem clareza se o outro entendeu, a gente interpreta diferente, porque através de palavras, gestos, sinais, e se não tem um entendimento, aí começa a gerar atritos, e isso é que acaba minando as relações, que acaba atrapalhando as convivências. Então nós precisamos pensar, rever a nossa forma de comunicar. E aí eu vi que ainda faltava mais alguma coisa para mim, e foi então que eu investi na minha formação em coaching, que era a pecinha que estava faltando para eu potencializar o meu trabalho, para eu poder me doar mais, para eu poder ajudar mais as pessoas, exatamente naqueles aspectos que eu percebia mais fragilidade na educação. E o que eu percebo, né? Que eu percebi e percebia e percebo é a questão das relações familiares, né? Os pais e os filhos, e das relações dos pais com a escola. Por isso que eu foquei neste aspecto. E quanto à minha atuação, né? Eu sempre atuei na educação e perpassei por todos os níveis e modalidades de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, pela rede municipal, estadual, federal e também pela pública, pela particular, né, a rede privada. Então foi todo o meu conhecimento, a minha formação, mais a experiência por todos esses níveis e modalidades e todas as redes que me deram uma estrutura para poder ajudar mais e melhor aqueles que precisam. Além da educação propriamente dita, eu atendo pais e educadores individualmente, online, né, com sessões de coaching, e também o coaching em grupo, que mais para frente falaremos com mais detalhe. Agora vamos ao conteúdo. O que mais nos aflige no dia a dia? São os desafios contemporâneos. Eu quero, antes de colocar o conteúdo aqui, dizer para vocês assim, eu vejo que muitas vezes as relações quebram, as desavenças acontecem porque as pessoas levam as coisas muito a sério, muito a ferro e fogo. E a forma que eu vou apresentar o conteúdo aqui, vocês vão entender que nós podemos falar de coisa séria de uma forma lúdica. Por isso o meu conteúdo vai aparecer aqui, sempre através de imagens, e a fala é que vai garantir essa contextualização aí do conteúdo com a imagem, e que vocês vão fazer essa associação. E sempre que presenciar essa imagem, vocês vão lembrar do conteúdo, tá? E por que eu trabalho assim? Porque já trabalhei com muitos pais analfabetos e pais letrados ao mesmo tempo. Então, os pais letrados conseguem compreender as imagens e os pais analfabetos também. Mas os pais analfabetos não conseguem entender se eu coloco apenas texto. Então, nós precisamos entender a linguagem do outro para que possamos comunicar com ele. As estruturas familiares, né? Aí, ó. As estruturas familiares sofreram uma transformação muito grande ao longo do tempo.
pelas próprias mudanças da sociedade, do mundo. Antes era pai, mãe, filha, e depois a mulher veio emancipando e saía para trabalhar, e veio conquistando seu espaço, vieram as separações, e aí começaram as novas estruturas de família. Muitos dizem assim, são famílias desestruturadas. Não, são novas estruturas de família. Muitas vezes você percebe aquela família dita padrão, pai, mãe, filho, e que ali dentro é um Deus nos acuda, tem falta de respeito, briga, não tem diálogo. Então é uma família estruturada? Não, é uma família dita normal, mas que não tem uma estrutura de família. Porque o que nós consideramos como família? São pessoas que dividem o mesmo espaço, que se respeitam, que se ajudam, que cooperam, que crescem juntos, né? Então, são várias estruturas familiares que tem pai e mãe criando filho, mãe criando filho sozinha, avó criando neto, dois pais criando filho, duas mães, não importa. O que importa são os valores que são trabalhados, que são desenvolvidos na formação desta criança. Agora aqui, é bem interessante isso, gente, porque nós ficamos pensando assim, o que acontece, por que o mundo está tão acelerado, por que está tudo tão assim? Aí nós vamos entender. Antes, quando as famílias iam alimentar, o que acontecia? Iam para a cozinha, era o fogão a lenha, uma descascava batata, outra cortava carne, e vinham os casos, e a comida ia cozinhando aos poucos. Depois a comida ficava pronta, todos se sentavam, comiam, não é? E aí o que acontece agora? Tem os self-service. Você já chega ali, a comida já está toda pronta, você vai se servindo, chega, senta, serve e sai. Não é? Tem os deliveries, você liga e chega a sua comida pronta aqui. Tem os drive-thru, você passa e já pega a comida. E as comidas instantâneas também, tipo o famoso miojo, né? 3 minutos e já está pronto. Ah, mas o que comida tem a ver com a educação de crianças? Tem a ver porque assim como essas transformações acontecem também, isso passa pra gente. Vocês já repararam como as crianças, os jovens querem tudo de imediato e querem agora e tem que ser nesse momento e daí a pouco já não tem mais interesse? Então só para vocês verem a relação que a gente faz. Tudo tem um porquê de acontecer. E quando nós nos situamos nesses porquês, é que nós entendemos, compreendemos e podemos viver e conviver melhor, tá? Mas acontece que tem uma coisa muito interessante também. Antes disso, tem uma coisa muito aqui interessante também. Olha como que era a televisão antigamente e como que é a TV hoje, né? A televisão antigamente era às vezes um canal só, no máximo 2, 3, depois você tinha que levantar para poder ir lá mexer. Hoje tá aí, TV, você 108, cento e tantos, ou até mais canais, você vai com o controle remoto, muda tudo o tempo todo. E aí, com o telefone a mesma forma, né? Lembra aí, o telefone antigo como que era. E hoje, todo mundo aí, saiu um modelo novo, eu já quero, né? Como o miojo, que no instante é feito. Então tem um celular novo, eu quero agora, e muda, e assim que está acontecendo com esse consumismo exagerado nos dias atuais. Então tudo vai mudando o tempo todo. Porém, a minha grande preocupação é esta. Olha como que era a sala de aula em 1930. O professor lá na frente e os alunos enfileirados. Mas aí os anos foram se passando e por volta de 1990, olha a sala de aula que nós temos. As cadeiras enfileiradas e o professor ali à frente. Mas agora nós estamos em 2016, porém ainda encontramos salas de aula com carteiras enfileiradas e um sentado atrás do outro. Lembro-me até de um colega de curso comentando que um amigo dele falou assim, participou de uma palestra e falou assim, olha o meu amigo, e foi atrás dele e o procurou, falou, como que você me reconheceu? Pela sua nuca.
Como assim? Ah, nós estudamos juntos, eu sentei atrás de você o tempo inteiro, então a sua nuca para mim é o que eu mais conheço de você. Né? É um exemplo para a gente pensar. Então, por que que tudo está mudando e a sala de aula ainda continua, ainda tem essa postura, se a educação ela tem que acompanhar, tem que formar pessoas para viver e conviver na sociedade. Porque mudar padrões, mudar a formação, ela é difícil de acontecer, mas acontece e precisa acontecer, e é um processo, e é contínuo. Então nós precisamos repetidamente ser persistente, mudar, acreditar e sempre dar um passo além e ir. É lógico que nós temos escolas e escolas, salas de aula e salas de aula, mas nós precisamos trabalhar muito com o educador, com os pais, para que juntos possam favorecer a melhoria, a mudança na escola, porque quando a escola consegue uma transformação, ela consegue também transformar a sociedade, mas tem que ser junto, não é sozinho. Todo mundo sabe que sozinho a gente não muda nada, mas nós precisamos de sentar, reunir, discutir esses pontos que eu estou colocando aqui. Que tal você levar numa reunião de pais imagens assim da televisão antiga, da televisão agora, da comida, e para um debate, né? Com isso aí você vai estar fortalecendo esse diálogo entre escola e família, vai ajudar na construção, na melhoria da educação do seu filho. Então, gente, quando nós percebemos isso, essa situação, nós conseguimos nos situar nesse todo histórico aí nós temos o mundo nas nossas mãos. E aí sim, eu sei como e por que agir. Correto? E não adianta fechar os olhos não, porque as coisas estão acontecendo, o mundo está evoluindo e fechar os olhos não vai me levar a nada, a lugar nenhum. Agora vamos para outro desafio, que é o desafio dos pais e filhos, não é mesmo? Pode ser aquela família mais bem estruturada, mas sempre tem uma divergência, sempre tem será que eu estou educando da melhor maneira? Mas aí é que nós temos que ver. Será que você já parou para pensar o que acontece, como que acontece, como que você age? Como que o seu filho sente, te percebe. Então são várias situações e nós vamos pontuar algumas aqui. Aqui nós estamos vendo nessa imagem um pai mostrando o relógio ali para o filho. O que significa isso, não é? Tudo depende de acordo. Será que você já sentou para conversar com seu filho? Vamos ver aqui o que tá bom, o que não está, o que nós podemos mudar. Mas não é só o filho mudar, você também. Porque nós estamos aqui, nós somos humanos, nós erramos. E eu não sou dona da verdade. Eu aprendo o tempo todo. Eu aprendo com o outro, independente de quem seja esse outro. Eu posso aprender com uma criancinha, posso aprender com um idoso, posso aprender com o filho, posso aprender com o aluno. Aí é preciso do diálogo, porque quando você combina, tudo fica mais favorável. E eu vou dar um exemplo para vocês. Foi até uma mensagem uma postagem no WhatsApp. Um pai colocou um bilhete para a filha assim, não lembro o nome, mas digamos que seja Laura. Laura, a senha da internet foi mudada. Assim que arrumar o seu quarto, passarei a senha. Foi um acordo, um combinado, né? O que custa arrumar o quarto? Mas a criança não vai arrumar o quarto. De repente, se você não conversar com ela, não mostrar para ela a necessidade de organizar, não sentar e organizar com ela para ela ver como que é. Porque juntas as coisas acontecem. Né? Então às vezes nós ficamos lá cobrando, você não fez isso, será que a criança sabe fazer? Será que ela sabe que é importante fazer isso? Né? Então para você chegar e mostrar, olha, ali o relógio está marcando tantas horas, nós precisamos agora é hora de você fazer sua tarefa. Né? Então são acordos que vão acontecendo. Você pode pensar assim, mas e agora? Agora tá difícil porque eu já não dou conta mais. Calma que nós vamos chegar lá. Educar é melhor que corrigir, mas se você percebe a necessidade, vamos corrigir porque ainda há tempo.
Aí nós vimos aqui o outro modelo, né? Um tá ali conversando, mostrando o relógio. Agora chega o outro aqui apontando, gritando. Autoridade é diferente de autoritarismo. O autoritarismo te leva a agredir, a gritar, a não ouvir e até a desrespeitar o outro. E aí, quando você chega com briga, o que acontece? Ou você pode achar que o seu filho é um danadinho dentro de casa, ou você pode achar que ele é um santinho. Porque quando não tem esse diálogo, que você não ouve, ou seu filho pode ser um danadinho, porque ele vai te desafiar quanto mais você gritar, ou então ele pode ser um anjinho que você, ele me ouve, mas será que ele te respeita ou tem medo de você? São reflexões que precisam acontecer constantemente, quando você tiver uma situação de atrito, não é? Mas mesmo sem ter o atrito, é importante que você reflita sobre a sua relação com o seu filho. Aí nós falamos assim, é importante otimizar o tempo que você passa com seu filho. Você tem aquele tempinho, você dedica um tempo a ele, olha para só, a família ali, todo mundo sentado, conversando, porque ali sim tem um tempo potencializado. Ou do contrário, estaria todo mundo sentado no mesmo sofá, ocupando o mesmo espaço, mas cada um no celular, ninguém conversando com ninguém ali. Isso não é estar junto. Isso não é falar, passei 50 minutos com meu filho. Não, não é. Então reflita aí sobre essas duas imagens para ver como que está o seu tempo com o seu filho. Seguindo aqui, nós temos, às vezes, aqui, ó, a criança, o adolescente está lá, com espinha e tal. Talvez você pense que conhece o seu filho, mas ali, aquelas espinhas, né, tem um porquê. Ou ele está fugindo de algo, ou pode ser mesmo hormônios aí, a flor da pele, mas pode ser uma forma de ele pôr para fora algo que está aqui dentro que ele não consegue, não é? Então é importante que tenha o diálogo para você ver, filho, saiu uma espinha aqui, o que será que está acontecendo? Vamos ver, sabe assim, conversar de uma forma carinhosa e não começar a apontar, lá, agora está ficando um ralo, porque isso aí você mesmo estará trabalhando, acabando com a autoestima do seu filho, não é mesmo? Tem uma situação que nós percebemos, aqui tá vendo né, vomitando. O que é isso, gente? Às vezes a sociedade, às vezes não, a sociedade coloca o padrão de beleza que é alto, magro, lindo, louro, olho azul, tal, e o seu filho acha que ele não se enquadra nesse padrão. E ele gosta de comer, aí vai, come para vomitar, aí tá a bulimia estabelecida. E você às vezes nem se dá conta disso. Então é importante perceber, conversar, elogiar sinceramente. Olha só, quando a criança nasce, ela é toda fofa, você acha lindo, maravilhosa. Continue trabalhando isso, fortalecendo a autoestima. As pessoas são bonitas por dentro e por fora. E isso é preciso ser reconhecido. É preciso elogiar sinceramente o que o seu filho faz, o que ele é, para ele se sentir seguro e se sentir mais próximo de você também. Aí nós temos uma outra situação que é da bebida, né? É normal todo mundo beber, mas o que ele está bebendo, quando que ele está bebendo e como que fica o seu estado físico e emocional depois dessa bebida. E você vê, né, como que você, pai, lida com a bebida. Porque a criança aprende muito com o exemplo. A criança vê, a criança faz, mais do que falar e ela simplesmente obedecer o que você está falando, se ela vê você fazendo coisa diferente. Aí nós temos aqui, né, as amiguinhas ali. Será que você abre a sua casa para receber os amigos do seu filho? Você conhece os amigos do seu filho? Seu filho frequenta outra casa? Que casa é essa? Né? Com quem são os pais? Então é importante você ter esse diálogo, ter essa convivência para você saber quem são os amigos, ver o que eles
curtem, né? Onde que eles vão, porque você precisa ser a referência. Eu gosto de bater sempre nessa tecla. Você precisa ser a referência de adulto na vida do seu filho. E aqui tem um bonequinho assim todo zen. O próprio Samitiba diz que o pai que leva o filho para a igreja, ele não busca na cadeia, né? E quando coloca a igreja, gente, não interessa que religião que não interessa. O que importa é você trabalhar, desenvolver a espiritualidade sua, do seu filho, e ajudar nisso aí. Porém, com respeito, né? Não é impor. Você tem que fazer isso porque ele acaba realmente se revoltando. Mas se desde cedo você já começa, através de valores, de uma conversa, de uma leitura, vocês conseguem consolidar e fortalecer esse lado espiritual. Então é importante você perceber assim, como que é o seu desenvolvimento espiritual e como que você está educando a sua criança, o seu adolescente na espiritualidade. Seguindo, vamos agora aos desafios da família e da escola. Porque, gente, eu trabalhei tanto tempo diretamente com reunião de pais que eu percebo assim, uma guerra. E na verdade, nós não podemos ter guerra, nós precisamos nos unir, fortalecer, porque juntos somos mais fortes. Aí eu coloco aqui uma imagem, olha só. O pai empurrando o filho, que a responsabilidade é da escola. Aí a escola empurra o filho, que é a responsabilidade da família. E a cabecinha dessa criança? Uma interrogação. Por quê, gente? Ela está em formação, em construção da personalidade. Imagina que personalidade vai ser essa, cheia de dúvida, quem que está responsável por mim, ela não é responsável por si mesma, não é meu pai, não é a escola, e vai ser uma pessoa totalmente insegura, totalmente dependente de outras pessoas, sem capacidade de resolver problemas. Aí você precisa ver o seguinte: a família educa, a escola escolariza, educação, mas a escolarização tem essa formação. Então é a responsabilidade da família, da escola e da sociedade que todos tenham uma formação integral. Quando tiver que falar, a escola, pense e reflita. É você juntamente à escola que vai trabalhar e ajudar na formação do seu filho. Aqui nós temos uma reunião de pais. Você participa? Quais são os critérios que você usa para escolher a escola do seu filho? Você conhece os professores? Sabe a formação dos professores? Conhece o projeto pedagógico da escola? Né? Mesmo que você... eu já saí da escola há muito tempo, não me interessa. Mas você pode procurar a escola, querer ver, porque aí a escola vai falar assim, esse pai está preocupado, eu preciso cuidar do filho dele, eu preciso olhar mais. Então, gente, são corresponsabilidade. A escola, a família e aí a educação acontece, ok? E nós temos aqui também lá a criança terminando de fazer a tarefa, né? Será que você chega para o seu filho e... parabéns que você fez a tarefa aí, sem que eu precisasse chamá-lo para fazer. Olha, que nota interessante, gostei de ver, parabéns. Ou você é daquele que fala assim, não fez mais do que a sua obrigação. Então nós temos que pensar o seguinte... Quando eu vou falar algo com o outro, eu preciso me colocar no lugar dele. Como que eu ouviria isso que eu estou dizendo? Não é? Todo mundo não gosta de receber um elogio, embora nessa sociedade nós estamos mais acostumados a ser criticados, a apontar defeitos, do que elogiar e receber elogios. Mas se você fizer o exercício de reconhecer o que o seu filho faz, de ter arrumado uma cama, de ter deixado a louça lá na pia ou de ter ajudado a lavar, dependendo do acordo que acontece ali entre vocês, né? Então é importante que você valorize as coisas, os pontos fortes do seu filho e que diante das limitações dele, você seja solidário.
Não, filho, dessa vez não deu certo, mas da próxima vai dar. Eu estou aqui para poder te ajudar. Não são pai contra filho, gente. São filhos e pais juntos, tá bom? Aí nós temos mais uma imagem que é uma pessoa, um bonequinho, né? Lendo aqui. E você? Você lê para servir de exemplo para o seu filho? Você lê para ele? Você pede seu filho para ler para você? Porque já tem mais do que comprovado. Pesquisas comprovando que quando a criança, o jovem tem o contato com a leitura, ele se desenvolve muito mais. Aí você pode dar aquela forcinha aí pro seu filho, porque quanto mais ele lê, quanto mais ele conhecer sobre o mundo, melhor ele vai se formar, vai conseguir resolver problemas na sua vida, vai ser uma pessoa autônoma, né? E é isso que nós precisamos de trabalhar aí com as nossas crianças, para que elas sejam autônomas, e você pode colaborar com isso dentro de casa, naquele tempinho que você está otimizando com ele. Aqui, gente, ó, outro caso sério que a gente vê na escola, o desafio da família com a escola, né? Talvez o seu filho está sofrendo bullying e você nem está sabendo. E o bullying pode ser por N razões. Mas como que você pode descobrir se ele está sofrendo bullying ou não? Se você perguntar para ele, acompanhar, ver se ele está chegando triste, se ele está indo triste para a escola, se ele comenta com alegria as coisas que acontecem na escola, se ele tem vontade de ir, de participar das atividades da escola. Porque assim é que você vai. Preciso ficar, né, como diz, ó, de olho e acompanhar. E participar das reuniões, receber os amigos dos seus filhos, são algumas das formas que você pode ficar atento para evitar que seu filho sofra bullying. Porque nós temos, assim, N situações de problemas que a criança leva para o resto da vida por conta de bullying. E situações até muito mais graves que nem vale a pena falar aqui. E nós temos aqui, se você falar assim, mas lá na escola todo mundo é assim, tudo é normal. Você pode pensar o seguinte: eu sou diferente, você é diferente, cada um tem a sua individualidade. E até um argumento que você pode usar com seu filho é esse: você fala que você é diferente, mas você está fazendo tudo igual aos seus amigos? Né? É o desafio, né? Para ele perceber que ele tem sim capacidade de dizer: eu não vou fazer isso porque eu sou diferente do grupo, eu não gosto, eu não concordo com o que vocês estão fazendo, por exemplo. Mas isso aí vai depender da raiz, da força, da estrutura, das relações familiares que você construir com ele. Que nós somos diferentes, somos, né? Nós não somos aqui mais um ali na multidão. E se cada um for trabalhar a sua diferença, nós deixaremos de viver na Matrix, né? De fazer o que todo mundo sempre faz, de seguir o mesmo caminho, de fazer tudo no automatismo. Tá bom? E aí você não tem que ficar pensando: meu filho é um danadinho ou meu filho é um anjinho. As coisas aqui em casa estão de um jeito que tá tudo errado e tem que virar tudo certo de repente. Tem uma notícia para você: não tem o certo e o errado. Eu não tenho que partir do certo para o errado, ou do errado para o certo de repente, não. Entre 8 e 80, nós temos 72 possibilidades. E a mudança acontece aos poucos. Eu não saio do 8 para o 80. Eu saio do 8 para o 9, 10, até chegar lá no 80. São 72 possibilidades. E a educação é assim. Ela acontece aos poucos. É um processo. O que precisa é foco, persistência, dedicação e atenção. Porque aí a coisa vai acontecendo num processo, tá? Então não é certo ou errado, 8 ou 80. É um processo. E aí, né? E agora, como é que o coach pode potencializar? Eu vou explicar para vocês como que isso acontece. Quem que é atraído, né, para o coach? São aqueles pais, aqui nós estamos colocando assim, né, a ferradura e as pessoas sendo atraídas. Quem que vai procurar passar por um processo de coach? São os pais, ou mesmo educadores, né? Ou pais educadores, educadores pais,
que se sentem assim impotentes na educação dos filhos. Eu não tenho autoridade, eu não sei pôr limites, eu não sei. E aí começa com aquele monte de dúvidas se está trabalhando da maneira certa, se está agindo corretamente. E eu fiz até uma pesquisa no capítulo do livro que eu sou coautora, né, da editora Líder. Eu apresento esses resultados e um deles é que muitos pais participariam de um processo de coaching porque eles acreditam que tem como se transformar para ajudar nas relações familiares. E outros que não acreditam, outros que não participariam porque eles dizem que não acreditam, que as coisas vão continuar desse jeito. Mas, como uma amiga minha diz, seja cientista, experimente, não é? Que é só experimentando que você vai saber. Aí como que acontece, gente? Nós colocamos às vezes uma lente diante do problema e ele toma uma dimensão muito maior do que a que ele realmente tem. E aí o processo de coaching vai colocar um monte de interrogações na sua cabeça, porque vai te ajudar a se autoconhecer, como que você é consigo mesmo, como que você age, como que você ouve, como que você fala. Então é um autoconhecimento para depois ter um empoderamento, para você ter a autoconfiança e conseguir agir de forma assertiva no seu dia a dia, na família e no trabalho. E por que isso, gente? Porque as relações familiares, elas são tão fortes que você acaba influenciando positivo ou negativamente os outros setores da sua vida. Então, se você focar e dedicar a essa transformação, e olhe que seu autoconhecimento vai te ajudar não só nas relações com seus filhos, com sua família, mas com todo mundo que você conviver. O que acontece então? Nós trabalhamos com ferramentas de autoconhecimento, né? E às vezes no início é meio impactante mesmo, que as pessoas, mas será que é assim mesmo? E por quê, gente? Porque uma vez eu li no livro, eu quero dar esse exemplo só para vocês já fazer essa análise, tá? E eu trabalho isso lá no processo de coaching. Os outros são os nossos espelhos. Quando eu vejo algo no outro que está incomodando, que está me incomodando, eu preciso perceber o que isso está em mim e que eu não percebo. Mas isso é difícil. Então vamos a um exemplo bem prático. Quando eu chego diante do espelho e vejo que o meu cabelo está desarrumado, o que acontece? Eu arrumo o espelho ou eu volto aqui para mim e arrumo o meu cabelo? Eu volto para mim, não é? Se eu estiver sem batom, eu vou passar um batom ali no espelho ou eu vou passar um batom em mim? Não é? E os homens também, né? Se tiver com a barba por fazer, vai passar o aparelho lá no espelho ou vai voltar para você? Então é isso aí, gente. Nós precisamos, se algo está me incomodando, eu preciso ver o que isso ali que está incomodando está dentro de mim e eu não estou percebendo. Porque é difícil digerir isso aí, mas é um exercício. Então essa é uma das ferramentas que a gente trabalha. E aí o que acontece? Nós vamos dentro da possibilidade de cada um, dentro de prazos, você mesmo é que vai colocando as ações sob direcionamento e vai marcando aquelas e vamos sempre avançando, vamos acompanhando. Isso tem um período, né? E depois você pode tornar isso mais espaçado ou terminar, mas ele é bem focado e os resultados são bem interessantes. Aí o que mais que nós temos? Duas pessoas ali conversando, porque você vai ter uma maneira diferente a partir desse processo. Você vai perceber o outro diferente, você vai ouvir, você vai olhar e ver, vai escutar melhor, né? O Rubem Alves até diz assim, a gente percebe que tem muitos cursos para oratória, mas deveria ter curso para escutatória, porque nós não escutamos, não ouvimos o outro. E aí, quando você passa por esse processo e trabalha essas ferramentas e trabalha o seu autoconhecimento, você percebe o outro de forma diferente. E aí você começa a fazer diferença na vida do outro e a sua vida vai se transformando também. É realmente um processo transformador. O que a gente faz? A gente mostra para você que a chave está com você,
que a gente abre as possibilidades pelo lado de dentro, tá bom? Tá, é a sua autotransformação, a chave está com você. E aí você, ufa, enfim, consegui, as relações aqui estão melhores, eu estou me sentindo mais leve, estou conseguindo agir assim com coerência e fica tudo ótimo. Ou você dá continuidade ao processo mais espaçado, ou então você já consolidou e consegue seguir aí adiante de forma bem tranquila. E eu queria dizer para vocês aqui uma outra coisa muito interessante, que até o próprio Isami Tiba que diz, né? Quando o pai diz vinho e a mãe diz água, a criança desanda. Que é importante de você ter uma coerência na fala, de posição entre o cônjuge, né? Você e seu parceiro aí, que tenham a mesma postura diante da criança, porque senão ela vai desandar. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, isso aí também a gente trabalha, que é a questão da coerência entre as falas e as ações dos familiares. E então, gente, nós passamos agora as dicas para vocês. Que dicas que são essas? É quase que foi um apanhado de tudo que nós falamos aqui. Você precisa de diálogo, né? É importante falar. E o diálogo, ele é, como o próprio nome diz, ele vai e vem. Eu não posso só falar. Eu preciso de falar e ouvir. Nós precisamos de saber ouvir, que está complementando aí a questão do diálogo. E até dizer para o outro, repetir para o outro o que ele falou, para saber se realmente é aquilo que ele quis dizer, se eu entendi. Porque o que acontece? Às vezes eu não falo ou eu interpreto errado, cria uma expectativa e por as expectativas não serem satisfeitas, acaba gerando atrito. Então é importante de ter essa certeza, de saber ouvir e ter esse diálogo. Reconhecer os feitos do filho. Lembra que eu falei isso aí no decorrer da nossa fala? Pedir ajuda ao filho. É importantíssimo, gente. A criança adora ajudar, adora ensinar. E já pensou, nossa, o meu pai aprendeu comigo. Peça ajuda, mesmo que você dê conta de fazer, mas fala, me ajuda aqui, a sua ajuda é importante para mim. Valorize o que seu filho é capaz de fazer. Peça a ele para te ensinar algo. Reconhecer, aí nós passamos para conversar com o filho sobre o seu trabalho. Nessa pesquisa que eu falei que eu fiz, né? Muitos pais falaram que os filhos não têm nem noção do que eles falam, do que eles fazem. E é importante que você fale sobre o seu trabalho, que você mostre algo para o seu filho, até mesmo porque ele vai conviver com outras crianças também, e é importante que ele saiba o que os pais dos coleguinhas, dos amigos deles fazem, para você também saber onde e com quem que os seus filhos estão convivendo. Porque de repente ele está lá numa família que uma família que tem posses, que tá isso é bem frequentado, mas de onde vem essas posses? De onde vem esse dinheiro? Né? Será que é um trabalho legal? Então é importante que você converse, que tenha esse diálogo com seu filho para conhecer e reconhecer o seu trabalho, para ele estar atento também ao trabalho dos pais, dos colegas, dos amigos, né? Coerência entre as ideias, acabei de falar, né? Coerência entre as ideias e entre as falas do casal. É importantíssimo para que a criança não seja tão vulnerável. Se um fala uma coisa, outro fala outra, que pode, ele não pode, ele vai ser também uma pessoa totalmente insegura, vulnerável e acaba sendo influenciado por outras pessoas na sociedade. Afeto e carinho, né? Tem que ter essa proximidade, gente. Nós somos seres sociais. É gostoso um abraço, aquele abraço sincero. É gostoso um aperto de mão, ficar sentado de mãos dadas diante de um filme, de uma televisão. Então você precisa ver assim como que está essa relação aí e comece a quebrar essas barreiras. Nós precisamos quebrar os muros e construir pontes dentro de casa. É esse que é o nosso objetivo. E mais uma dica aqui, que é a persistência, né? Você acha que precisa mudar algo,
Bom, excelente. O que precisa ser mudado? Isso. Mas não muda do dia para a noite, nem da noite para o dia, como eu falei. É entre 8 e 80, tem 72 possibilidades. Mas você precisa acreditar, persistir e ver que é um processo. E que isso vai acontecendo ao longo do tempo. E não desistir nunca. É a sua família, tá? E lembre-se, escola é passageiro. Ser pai e mãe é para sempre. Então você é que deve assumir a maior responsabilidade na educação do seu filho e contar com o apoio da escola da educação, tá bom? E para fechar, tem uma fala de quem? Do Isamitiba, né? Educar dá trabalho, educar dá trabalho, mas é um trabalho que dá bons frutos. Educar dá trabalho, mas é um trabalho que dá bons frutos. E dá bons frutos porque você está educando. Ao passo que, se você não educar, deixar o filho a Deus dará, os frutos não serão lá tão produtivos assim, né? Eu agradeço a atenção de vocês e espero que esse conteúdo possa ter colocado bastante interrogação aí na cabeça de vocês também, para que possam refletir, se reconhecer, se autoconhecer, valorizar as suas potencialidades, compreender que você tem limitações, reconhecer as potencialidades do outro, reconhecer as suas limitações, para ver que é nesta troca, eu com meu potencial, o outro com o potencial dele, o outro me ajudando e eu ajudando o outro, que nós vamos crescer, que nós vamos nos construir, tá? E se tiver dúvidas, se quiserem mais detalhes, fiquem atentos que nas noites deste congresso nós teremos mesas redondas, e aí lá você vai poder interagir com os palestrantes que você assistiu às palestras, tá bom? Muito obrigada, gratidão e até a mesa.